Não, não é estudando mais que você vai resolver o teu problema de matéria atrasada. Eu sou o Claudiomar Cunha e hoje a gente vai aprender a forma real. Eu sou o Claudiomar Cunha e hoje a gente vai aprender por que não é só estudando que você vai resolver o teu problema de matéria atrasada. Qual é a questão? A questão é simples, muito simples, na verdade. As pessoas acham que é só uma questão de estudar, mas estudar é, na verdade, um resultado de algumas coisas que já acontecem bem antes de você começar a estudar. Eu quero que você pare um instante e imagine, por exemplo, uma criança. Você já teve a oportunidade de ver uma criança dessas que estão aprendendo a andar ou aprendendo a andar de bicicleta mesmo? E às vezes você percebe que ela está indo numa direção que não vai ser legal. Você já percebe antes, bem antes, que ela vai cair e nem percebe. Às vezes, pelo jeito que ela sentou na bicicleta, você já percebe que ela vai cair. Às vezes, pelo jeito que ela está balançando, ou mesmo a forma como ela não consegue olhar para frente, você já sabe que ela vai cair. Assim é quando você começa a estudar. Assim é quando você começa a estudar. Você nem sabe, mas muitas vezes, pelo jeito que você sentou, pela tua expressão, pela tua postura, já, já dá para saber que o teu rendimento não vai ser tão bom quanto você gostaria. E como é que a gente faz, então, para melhorar? Bom, vamos começar pelo começo. O que acontece antes de você estudar? Como você se prepara? Se você só chega e abre o livro e começa a estudar, você concorda que talvez você não consiga fazer um trabalho tão bom quanto alguém que meia hora antes começou a se preparar para estudar? E, na verdade, antes dele começar a se preparar para estudar, ele já imaginou quão legal seria estudar. Ele tem uma sequência de questões que ele quer resolver, ele está animado com o jeito novo que ele tem aprendido as coisas, e por isso ele quer estudar cada vez mais. Ele consegue perceber que quanto mais ele estudar, mais perto ele estará do seu objetivo, e por isso ele estuda melhor. E aí ele já senta na cadeira mais empoderado, já animado, já olha para cima, visualiza ele acertando as questões, talvez ele consiga visualizar a professora dele falando: nossa, estou muito feliz, como você melhorou. Quando você chegou aqui, nos primeiros dias, você tinha um monte de matérias que você não gostava de estudar. Dali a menos de 2 semanas, você já tinha um monte de matéria atrasada. E hoje, você já está com toda a matéria em dia. E mais ainda, você já é capaz de conversar sobre os temas da próxima aula. Nossa, como você melhorou. Então, quando ele percebe isso, é completamente diferente de quando ele senta e diz: ai, que saco. Uma coisa que você não percebe é que a tua mente e o teu corpo formam um sistema único. E tudo o que acontece na tua mente impacta o teu corpo, e tudo o que acontece no teu corpo impacta a tua mente. Como assim? Olha só, eu vou contar uma história para você. Tinha uma situação, se eu não me engano, era na Índia, e tinha um garoto muito doente. E era uma pequena vila. E a doença desse garoto chamou a atenção de toda a vila. E era uma doença assim, bem rara. E por causa disso, a atenção de várias pessoas de vários lugares do país se voltou para aquela criança.
De tal forma que se construiu uma junta de médicos que foi lá tentar resolver a situação. E a situação foi piorando, piorando, de tal forma que o garoto de fato ia morrer. E os médicos já desenganaram e chamaram o líder espiritual da e chamaram líderes e chamaram o líder espiritual da e chamaram o líder e chamaram o líder espiritual da aldeia, da vila, e chamaram o líder espiritual da vila, e ele veio, fez uma oração, falou baixinho uma coisa no ouvido do garoto, levantou a cabeça, olhou para todos em volta e disse: ele vai sobreviver. E aí o líder dos médicos ficou muito bravo e falou assim: como você acha que por que você chegou aqui? Meia dúzia de palavras são capazes de salvar esse garoto? E aí o líder espiritual olhou para o médico e falou assim: você é bem burro, portanto que estudou, hein? E o médico ficou muito bravo, já foi ficando todo vermelho, fechou, trincou, já ia partir para alguma ação, quando o líder falou: calma, você percebe que com poucas palavras mudou tudo na tua feição, no teu coração, na tua mente, tudo mudou. Se deixasse as coisas como iam, talvez você até tivesse alguma coisa ruim. Então, por que que as palavras podem te influenciar de tal forma que tudo fique pior e elas não podem te influenciar de tal forma que tudo fique melhor? Então, olha o que acontece no sistema do médico. Ele ouviu coisas e aí ele imaginou outras. Talvez ele tenha até visualizado as coisas que ele imaginou. Quando isso acontece, a mente trabalha, mas o cérebro também trabalha e dispara hormônios na corrente sanguínea, e isso faz com que o coração comece a bater mais rápido e um monte de coisas mudam. Percebe? Uma coisa que o médico pensou disparou hormônios na corrente sanguínea e muita coisa mudou no corpo. Da mesma forma, quando esses hormônios estão no corpo, ou dependendo de como o corpo esteja, ele dispara pensamentos ou constrói uma situação na qual os pensamentos fazem com que a mente trabalhe numa determinada direção. Por exemplo, quando você está assim, ó, e o teu olho vai fechando e você vai respirando de uma forma cada vez mais lenta. O normal é que você vai ficando com sono e o teu corpo vai se colocando numa posição em que você vai ficando cada vez com mais sono. Dependendo da forma como o teu corpo age, a tua mente se adapta e ela manda os hormônios do sono. E você vai ficando cada vez mais na condição do sono. Agora, se você faz assim, ó, com força, como se você tivesse marcado um gol ou feito algo importante, e imagina que tem um monte de gente te aplaudindo, torcendo por ti, percebe? Começou no corpo. E o corpo dispara coisas na mente, e a mente responde para o corpo com os hormônios, o que quer que seja. Então, o que acontece no corpo reflete na mente. O que acontece na mente reflete no corpo. E é por isso que eu dizia no início da nossa conversa, primeiro, não é só estudando que você vai conseguir resolver o teu problema de matéria atrasada. Por quê? Porque a forma como você... Por quê? Porque o teu ambiente tende a determinar a forma como você se comporta.
Se você estuda sempre no mesmo lugar, com sempre o mesmo nível de bagunça ou organização, sempre o mesmo nível de barulho, sempre o mesmo nível de interrupção, é normal que você se comporte da mesma forma. Então, é bem normal que você siga estudando ou não estudando da mesma forma que vinha até aqui. E o resultado da forma como você se comportou até hoje é a quantidade de matéria que você tem acumulada. Da mesma forma, se você descobrir uma competência nova, você pode mudar isso tudo. Por exemplo, se você descobrir uma forma bem mais eficiente de organizar tudo, rapidinho você organiza, você já está num ambiente diferente. Um ambiente diferente dispara comportamentos diferentes. Então, só porque você organizou a tua mesa, talvez você consiga estudar melhor e talvez você reduza a quantidade de matéria acumulada que você tem. Ou se você encontrar uma outra competência, ou encontrar uma pessoa que te ajude, por exemplo, um mentor, ou encontrar um plano que te ajude a fazer esse estudo de forma diferente, aí você tem uma competência nova. E essa competência nova pode te ajudar ao longo do tempo, ter uma quantidade de matéria acumulada bem menor. E tem uma outra coisa que pode te ajudar também. É quando você desenvolve uma crença nova. O que é uma crença nova pode te ajudar nas matérias acumuladas? É assim, ó, hoje, com tudo o que você tem feito, tentado e conseguido até aqui, quão bem você tem estudado? Não tão bem, né? Então, se alguém chega para você e diz algo do tipo, cara, do jeito que você está indo aí, não vai dar mesmo, ó. Você se abala. E quando você se abala, você tende a estudar pior. E eu não estou falando isso porque eu li num livro, não. Quando eu estava me preparando para o primeiro vestibular na Universidade Federal do Ceará, eu vinha num pique muito legal, assim. Eu estava estudando bem mais do que eu tinha estudado ao longo do semestre inteiro. E o pique estava bom mesmo. Só que uma pessoa muito importante para mim na época olhou para mim e disse: não vai dar, não. Desse jeito aí. Os outros filhos que eu tinha aqui estavam nesse pique aí e não conseguiram. Não vai dar. Nossa, acabou comigo. Eu fiquei muito mal. Perdi mais de uma semana naquela situação. Mas, quando eu comecei a estudar de novo e fui cada vez melhor, e coloquei na minha cabeça uma coisa do tipo, eu vou mostrar que dá, que eu consigo, eu vou mostrar que eu vou acabar com essa matéria acumulada, eu vou mostrar que eu vou passar nesse vestibular. Isso me empoderou de um jeito que fez a diferença. Isso me empoderou de um jeito que fez toda a diferença. Então, como é que você não vai fazer para acabar com a matéria acumulada? Não é estudando mais. Não. É de um jeito muito mais legal. Você vai estudar diferente. Porque estudando diferente, as pessoas vão te tratar melhor e você vai se sentir melhor. Se sentindo melhor, você vai aprender muito mais rápido. Aprendendo mais rápido, você vai ficar muito mais motivado. Muito mais motivado, você pode até estudar do jeito que você sempre estudou, mas o resultado vai ser muito melhor. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, você vai assumir que diferentes matérias requerem diferentes tipos de abordagem e diferentes tipos de atenção. Deixa eu dar um exemplo para você. Digamos que existam
4 tipos de formas diferentes de aprender. A primeira delas é só vendo alguém fazer. Tá? Então, digamos que você goste de aprender matemática vendo alguém resolver problemas de matemática. É uma forma. Tem outra forma de aprender que é refletindo a respeito do que foi dito, ou ensinado, ou lido, ou estudado. Essa reflexão é uma coisa bem de dentro mesmo. Você pode refletir comparando o que foi dito com outras coisas que você já sabe. Você pode aplicar o que foi dito em situações que você já viveu para imaginar se isso deixa a tua vida melhor ou pior. Você pode refletir sobre o que foi dito explicando para alguém. Isso já nem é tanto reflexão, eu acho que isso já é uma outra forma, que a gente vai entrar em seguida. Mas só de refletir a respeito já te ajuda a aprender bastante coisas. Tem uma terceira forma que é construindo modelos com base naquilo que você aprendeu. Por exemplo, você aprendeu aprendeu a cozinhar. Então você vai cozinhar uma coisa bem simples, que é, por exemplo, cozinhar ovo. É só pegar o ovo, colocar na panela, colocar água e deixar ferver. É uma coisa bem simples. Mas ainda assim pode dar errado, porque você pode deixar cozinhar demais e acabar a água, ou você pode deixar de cozinhar de menos e na hora que você abrir o ovo ele não está cozido ainda. Então, mesmo uma coisa simples requer você experimentar algumas vezes até que fique legal. E mesmo que seja bem simples, você pode testar de forma a fazer cada vez melhor. Por exemplo, cada vez melhor de acordo com algum critério que você escolha. Um possível critério é cozinhar um ovo gastando menos energia possível. Outra forma é cozinhar um ovo o mais rápido possível. Ou cozinhar um ovo com o mínimo de água possível. Tem várias formas. Cada uma dessas formas te leva a diferentes situações onde você pode aprender mais sobre o assunto. E a quarta forma é quando dá errado e você tem que aprender pela dor. Isso é quando você não passa numa prova, isso é quando você tenta e dá errado. Então, existem essas 4 formas diferentes de aprender. Que isso tem a ver com a tua matéria acumulada, né? Ou mais ainda, o que isso tem a ver com cada matéria tem uma forma mais apropriada para aprender. É assim, ó. Por exemplo, aprender natação ou aprender uma atividade física. Dificilmente você vai conseguir apenas com reflexão. Você precisa agir. Ninguém vai aprender natação sem cair na piscina. Por outro lado, se você só for para a piscina, talvez o teu aprendizado não seja tão bom quanto poderia. Já que quando você está na piscina, você está mais agindo do que pensando. Então, você pode ir para a piscina sim, você tem que ir para a piscina sim, mas se, por exemplo, você ver alguém fazendo, um bom nadador, você aprende mais rápido. Em especial se você fica alternando. Vejo fazer, faço. Vejo fazer, faço. Vejo fazer, faço. Mas ainda dá para melhorar. Como? Se você pegar esse cara que você está vendo fazer e pedir para ele observar você fazendo e ele te dizer o que você precisa fazer a mais e o que você precisa deixar de fazer para nadar bem melhor. E quando ele te disser, você vai pensar a respeito. Então, você está usando a terceira forma de aprender, que é refletindo. Como é esse pensar? É assim,
Ele te falou: olha, na hora que você tem que dar a virada, você está demorando muito para virar. Não adianta você ir para a piscina virar diferente. Você tem que antes pensar: poxa, como é que eu faço para virar? Ah, quando eu estou chegando lá, eu primeiro penso, depois eu faço uma coisa. Essa reflexão tem que acontecer fora da piscina, porque dentro da piscina você tem que nadar, senão você se afoga. E a quarta forma de aprender, se fosse aprender natação, no caso, é você tentou fazer o que ele disse e você não conseguiu. E isso te dá uma sensação ruim de frustração por não ter conseguido. E essa sensação ruim pode te fazer treinar ainda mais ou buscar uma outra pessoa que possa te ajudar ou trazê-lo de novo para te explicar melhor. O importante é que você descubra que você vai encontrar formas diferentes de fazer. Tudo isso a gente falou para natação, mas como é, por exemplo, uma matéria tipo matemática? Quanto de reflexão você precisa para ser bom em matemática? Quanto de exercício você precisa para ser bom em matemática? Quantas vezes você viu alguém fazendo? Quantas vezes você usou a dor que você sentiu quando errou para mudar alguma coisa na forma como você estava fazendo ou estudando? Percebe? Matemática tem uma forma diferente de estudar do que filosofia. Filosofia é muito mais reflexão. Matemática talvez seja um bocado de ação, resolver exercício, né? E você está aí estudando tudo da mesma forma. Quando você tenta estudar tudo da mesma forma, você se decepciona. E mais ainda, você tem estudado tudo da mesma forma, mas você nunca parou para aprender sobre estudar. Como é que você estuda? E como você pode estudar melhor? Você já viu alguém estudando? Já observou? Já prestou atenção? Como é que ele se posiciona quando estuda? Como é que ele age quando estuda? Ou mais ainda, vamos imaginar que o processo de estudar tenha 3 etapas. Digamos que uma etapa seja o estudo propriamente dito. Esse está lá sentado estudando. Mas tem uma etapa anterior, que é a preparação para estudar. Então, você já observou como alguém se prepara para estudar? Você já pediu para alguém te explicar como é que se prepara para estudar? Você já associou os teus resultados à forma como você não se prepara para estudar? Você já refletiu sobre o quanto se preparar melhor poderia te ajudar a eliminar a matéria acumulada? Muito bom. Então, ó, eu falei que tinham 3 etapas do estudo, né? Durante o estudo, antes do estudo, e tem uma outra etapa também, depois do estudo. O que você faz depois do estudo que poderia te ajudar a aprender muito mais? Fala com alguém a respeito. Pergunta aí nos comentários para mim. O que você faz depois do estudo? E aí, pergunta para alguém, pergunta para um amigo teu. O que você faz depois que estudar? O que você pergunta para um amigo teu? O que você faz depois que estuda? Para aprender ainda melhor. E aí, depois disso, pode ser que o que quer que ele te explique te ajude. Pode ser que não, mas pode ser que te ajude, né? O que
eu faço depois de estudo? Né? O que eu faço depois de estudar, que me ajuda bastante? Pensar em como eu uso o que eu acabei de estudar. Às vezes, só de estar aqui explicando para você alguma coisa, já me faz fazer essa coisa bem melhor. Às vezes, conversar a respeito do que eu estudei me ajuda bastante a compreender. E, principalmente, se você conseguir aplicar o que você estudou, nossa, aí é que o aprendizado fica forte mesmo. Em especial, se você conseguir aplicar o que você estudou em alguma condição ligeiramente diferente da que você estudou. Por exemplo, se você conseguir aplicar alguma coisa de física naquela tarefa de cozinhar um ovo. Já pensou se você conseguir aplicar física na cozinha? Talvez a tua receita não fique tão melhor, talvez nem por isso você vai cozinhar o melhor ovo do mundo, mas com certeza a tua competência em física vai ficar muito melhor. Porque você vai ter aplicações práticas para aquilo que você está aplicando, né? Para aquilo que você está aprendendo. Então, deixa eu resumir um pouco o que a gente aprendeu de conceitos interessantes hoje. O primeiro deles é que não é tua culpa que você não está conseguindo estudar e não está conseguindo ter as matérias em dia. Você simplesmente não sabia como. Ninguém te explicou. Ninguém te explicou, por exemplo, que existem 4 estilos de aprendizagem diferentes. Tem gente que prefere aprender observando, tem gente que prefere aprender refletindo, tem gente que prefere aprender construindo modelos simples do que aprendeu, e tem gente que só consegue aprender pela dor. Ou pelo elogio quando ele acerta. Então ele precisa fazer para aprender. Né? Então tem essas 4 formas diferentes de aprender. Ninguém te explicou, por exemplo, que determinadas coisas são mais fáceis de aprender usando estilos diferentes de aprendizagem. Então, muitas vezes, se você está com uma dificuldade de aprender alguma coisa, experimenta aplicar um estilo de aprendizagem diferente. Por exemplo, você está com dificuldade de resolver um exercício de matemática. Por quê? Porque você está usando. Se você está com dificuldade em resolver um exercício de matemática, significa que você está tentando fazer e não conseguindo. Qual seria uma outra possibilidade em estilo de aprendizagem? Pedir para alguém fazer. Observar alguém fazendo. Ah, mas eu não conheço ninguém que saiba. Veja, eu não te falei que você precisa ver alguém fazendo que saiba fazer. Opa, para aí, Claudião. Para aí. Você está me falando que se eu pedir para alguém que não sabe, vai adiantar alguma coisa? Em especial se ele sabe menos que eu? Talvez sim. Como assim? Talvez sim. Olha só. Quando você está tentando fazer, você está naquela situação de não estou conseguindo. Então, o teu cérebro está tenso, tem um monte de hormônio te deixando fechado. Isso dificulta a tua visão. Quando você pede para alguém fazer e essa pessoa específica abraça a causa, digamos, ainda que ela não saiba, mas ela vai tentar, digamos. Mesmo que ela não saiba, na hora que ela começa a fazer, é ela. E a tua postura de julgado, de triste, de derrotado, muda para: oh, tem alguém tentando me ajudar, tem alguém tentando fazer por mim. Deixa eu ajudar. O que eu posso fazer para ajudar? Isso muda a tua visão. Muitas vezes ela diz: olha, eu até acho que é por aqui, mas eu não estou conseguindo encontrar a fórmula. Aí você pode dizer: bom, a fórmula eu sei qual é.
Ou eu sei onde encontrar. E você pega um livro ou liga para alguém e esse alguém te dá a fórmula. Está aqui a fórmula. Aí ela diz, bom, então com a fórmula é só fazer isso, isso, isso. Percebe? Quando você vê alguém fazendo, muda a perspectiva. Outra coisa que você deve estar tentando, se não está conseguindo fazer, outra coisa que pode estar complicando a tua vida em tentar fazer o exercício de matemática e não conseguir, é que às vezes você está imaginando a situação maior do que precisa. Por exemplo, às vezes você já está pensando que eu não vou conseguir fazer, eu vou tomar pau nessa matéria, já se culpa. Isso ficou maior do que precisa. Não, meu, é só um exercício, calma. Se eu não resolver, minha mãe não vai deixar eu jogar bola, então... Não, separa as coisas. Uma coisa é a bola, outra coisa é aqui. E uma coisa que você pode fazer também é resolver ainda que errado. De que me adianta resolver ainda que errado? Adianta. Não adianta resolver ainda que errado na prova, porque a tua nota vai ficar errada. Mas se você resolve ainda que errado e pede para alguém corrigir, essa pessoa vai te dizer, se ela conseguir corrigir, ela vai te dizer o que está errado. Se ela te disser o que está errado, tua vida já melhora. Então a pergunta é, sempre que você está com dificuldade em aprender uma matéria, o que você pode fazer para mudar o estilo de aprendizagem que você está usando? O que você pode fazer de diferente na forma como você está aprendendo, de modo que isso vai te ajudar? Então, a gente já falou dos estilos de aprendizagem. Agora, tem uma coisa que pode estar complicando a tua vida ainda mais. É o seguinte, normalmente, os professores não tiveram acesso a essa informação que eu estou te dando. Então, um professor normalmente aprendeu da forma que ele conseguiu. Fez bem, ele se esforçou e aprendeu, e hoje ele é professor. Só que adivinha como é que ele te ensina? Ele te ensina da forma que ele aprendeu. Então, não sei se você já viu aquele tipo de professor que chega e faz logo uma pergunta. E eu já vi aluno reclamando, falando assim, o professor chega e diz, qual é a raiz quadrada de 4? Aí todo mundo, ele não me ensinou ainda a calcular a raiz quadrada. Por que ele está perguntando qual é a raiz quadrada? Se eu soubesse, eu não precisava ter vindo aqui na aula de raiz quadrada. Só que esse professor, ele é acostumado, ou seja, o estilo de aprendizagem predileto dele é fazer. Então, ele aprendeu resolvendo problemas. Então, primeiro ele coloca o problema, depois ele explica a forma de resolver. Se o teu estilo de aprendizagem preferencial for diferente do dele, às vezes não é que você não entende a matéria, às vezes não é que você tenha qualquer deficiência, às vezes é só um conflito de estilo de aprendizagem. Ele ensina como ele aprendeu, só que você prefere aprender de outra forma. Como ele não consegue ensinar de um jeito que você goste, e você não conseguia, porque não sabia que pode mudar o teu estilo de aprendizagem, estabelece-se o conflito, e nesse conflito, nem ele consegue ensinar, nem você consegue aprender. Então não é culpa tua. Não era responsabilidade tua até agora, porque você não sabia. Mas agora você já sabe. Você sabe que você tem 4 estilos de aprendizagens diferentes que você pode usar. Então, se uma matéria está difícil, se pergunte, que estilo diferente de aprendizagem eu poderia aplicar agora que tornaria minha vida mais fácil? Então, se um professor está ensinando via problemas, uma coisa que você pode fazer é não ficar bravo com ele. Ao invés de ficar bravo com ele, você dizer, olha só, o professor
gosta de aprender via problemas. Então, ele só está dando um problema, eu não preciso resolver, eu só preciso reconhecer o enunciado, então eu não vou me frustrar porque eu não preciso resolver agora. Então tá beleza, primeiro você já se acalmou. Mais ainda, se você descobriu que o teu professor gosta de aprender através de problemas, o que você faz? Manda problema para ele, cara. Qualquer problema que você mandar para ele, ele vai gostar, porque ele gosta de problemas. Então, ao invés de chegar lá para chorar, para ele te dar uns pontos no final do semestre, não faz isso. Antes da prova, leva problemas para ele. E ele vai te ajudar a resolver. E ainda que você precise fazer uma análise da correção para ver se a tua nota aumenta depois, não pede uma correção. Pede para ele te explicar um problema da prova. Ou, de preferência, um problema parecido com o da prova. Por exemplo, você sabe que tem uma questão que ele deu errada. Escolhe uma outra parecida e pede para ele te explicar. Ele vai te explicar essa outra parecida. E aí você vê o quanto a explicação dele é diferente da que você colocou na prova. Só isso vai te fazer entender o que está errado na prova. Ou vai te fazer poder conversar com ele sobre a solução. E você pode mostrar as duas para ele. Olha, professor, nessa questão o senhor resolveu dessa forma. Na prova, eu resolvi igualzinho. Por que está errado? Talvez ele reconheça que você merecia os pontos da prova. E aí você ganha os pontos. O importante é que quanto mais estilos de aprendizagem você conseguir desenvolver, mais fácil vai ficar a tua vida na hora de estudar. Se não está funcionando de um jeito, muda o estilo de aprendizagem. E eu vou te fazer até um desafio a mais. Me manda as questões que você está querendo resolver e me diz, olha, eu já tentei resolver com esse estilo de aprendizagem e com esse outro estilo de aprendizagem, e ainda assim eu não compreendi. E aí eu vou te ajudar. Eu vou te dizer, resolve dessa forma, ou vou te dizer, olha, você não está conseguindo resolver porque está faltando matéria. Você precisa, para resolver essa questão, ter estudado isso, isso e isso. Aí olha uma coisa maravilhosa que vai acontecer. Você ainda não precisa estudar toda a matéria acumulada para resolver a questão, mas você já sabe qual matéria acumulada, qual parte da matéria acumulada, mas você já sabe qual parte da matéria acumulada é mais importante para resolver essa questão específica. E isso vai te motivar a estudar apenas aquela parte da matéria acumulada. E aí, quando você estuda mais motivado, o teu cérebro entende, fica feliz e te ajuda a compreender muito mais rápido. E aí, se você vai repetindo esse processo, o que vai acontecer no final de um mês, 2 meses? A quantidade de matéria que você tinha acumulada vai ficar bem menor. E a tua vida começa a ficar mais feliz. Olha só, deixa eu te pedir um favorzão. Quando você for convidar alguém para assistir essa live, não simplesmente convida, porque imagina agora que você descobriu que ele tem um estilo de aprendizagem diferente do teu. Então, experimenta um estilo de aprendizagem diferente. O que você vai fazer para ele? Primeiro, coloca um problema. Depois, você apresenta a live. Como faz isso? Fala assim, olha, sabe o quê? Eu estou assistindo essas lives aqui. Tem esses 3 vídeos. Vê para mim, um dos 3, o que você encontra que esse professor conseguiria melhorar? O que você não está gostando na aula dele? E aí você compartilha comigo as respostas que ele te deu. Porque aí eu consigo melhorar. Só que, se honestamente ele estiver te falando, porque se honestamente ele te falar o que eu preciso melhorar,
Também é provável que ele encontre coisas nessa live que ele diga: puxa, velho, eu não tinha ideia de que isso era assim. Achei muito legal. Muito obrigado por ter compartilhado comigo. Então, eu recomendo que esse professor melhore isso, isso e isso. Mas essa outra parte aqui, nossa, tá legal pra caramba, já me ajudou um bocado. E aí eu te desafio a fazer mais uma coisa. Me fala o que você acha que eu posso melhorar. E me fala uma coisa que você acredita que eu posso te ajudar a melhorar. Desse jeito, nós dois melhoramos. Vamos junto? Quarta-feira eu tô aqui de novo, às 9 da noite. Até lá, me fala o que eu posso melhorar e eu vou te falar no que você pode melhorar. Te encontro lá. Grande abraço.